Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão ouvindo esta mensagem. Hoje nós teremos o episódio número 13, que será o último episódio dessa série de estudos. E antes de iniciar nosso último tema, eu gostaria de encorajar você a retornar lá depois, mais tarde, retornar no episódio número 12, porque eu coloquei lá uma outra referência, uma fonte muito interessante para quem quiser aprofundar mais sobre a questão da origem, das denominações cristãs. Então eu coloquei lá o link de um podcast feito com o pastor Luiz Saião e com o pastor Douglas Gonçalves, E o pastor Luiz Saião é um expert, sobre a história do cristianismo, então é muito interessante, Eu gostei muito, de ouvir. Lá você vai encontrar detalhes que também eu não pude colocar no vídeo para não ficar assim muito longo, E a história da igreja são 2000 anos de história, então é muita coisa. Mas nesse podcast você vai aprender muito mais e enriquecer o seu conhecimento sobre a igreja, as expressões da igreja de Jesus aqui na Terra. Então depois vai lá, entra no link e ouve esse podcast que vai ser bênção na sua vida. Bem, então nós vamos começar hoje o último tema a ser abordado aqui, que é o futuro da igreja, Então, qual será o futuro da igreja no contexto da volta de Jesus, Futuro mesmo, para a eternidade. Isso que a gente vai falar no episódio de hoje, com base no que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. Para começar, vamos relembrar que a igreja é o corpo de Cristo, sendo ele o cabeça. A igreja também ela é comparada como uma noiva, a noiva de Cristo, e as bodas acontecerão justamente por ocasião da volta de Jesus à Terra. E nós já vimos isso, nos primeiros episódios da nossa série de estudos, mas relembrando, essa realidade maravilhosa. Nós vimos ainda que a igreja ela é formada de discípulos de Jesus, pessoas de qualquer raça, língua, povo, nação, classe econômica, nível educacional, enfim, sem acepção de pessoas. Porém, são pessoas que se arrependeram dos seus pecados e entregaram o governo de suas vidas a Jesus. E Ele é, e somente a Ele, receberam como Salvador e Senhor de suas vidas. Pessoas que passaram a conhecer Deus o mais próximo possível, através da sua palavra proclamada e dos testemunhos daqueles que depositaram sua fé em Jesus, começando lá pelos apóstolos e os primeiros cristãos. Vimos que a igreja de Jesus ela é única e universal. No entanto, ela se expressa na Terra através de comunidades de fé espalhadas pelo mundo. E agora eu quero, à luz da palavra, mostrar em que se tornará a igreja única de Jesus, no contexto não das comunidades de fé, mas a igreja como um todo, como um corpo, quando Jesus voltar e consumar o seu reinado eterno aqui na Terra. Para isso, nós vamos ver algumas passagens bíblicas. Vamos começar por Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 19. São palavras de Jesus a Pedro, que diz o seguinte: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou:
Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Bem, então aqui lembramos de quando a igreja foi anunciada por Jesus. Ela seria então edificada por Jesus sobre a rocha que é Ele mesmo. E a ela Ele daria autoridade de ter as chaves do reino do céu. Então vimos através dos diversos episódios estudados que a igreja de fato foi constituída e está sendo edificada, à medida em que mais e mais membros são inseridos no corpo. E ela tem a missão de proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e acolher os novos membros, aplicando os dons espirituais, que são concedidos a cada membro, ensinando, batizando, discipulando e sendo porta-voz do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Mas e quando Jesus voltar e terminar esse tempo aceitável de Deus? Ou seja, terminar o tempo de proclamação do Evangelho e, consequentemente, terminar a admissão de novos membros na igreja, no corpo de Cristo. O que também significará que a igreja estará completamente edificada e preparada para as bodas do Cordeiro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Encontramos respostas nos textos que falam sobre a volta de Jesus à Terra, a segunda vinda dele. Então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos de 15 a 18, diz o seguinte: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Vale ressaltar aqui que, na medida em que membros do corpo de Cristo morrem na terra, o espírito de cada um vai para onde? Vai para Deus e fica no céu, aguardando a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, o texto diz que esses ressuscitarão e aparecerão na terra no momento em que Jesus apontar nas nuvens do primeiro céu. Os membros do corpo que estiverem vivos nessa ocasião não experimentarão a morte, mas terão seus corpos transformados e serão arrebatados até lá, ali nas nuvens, onde Jesus vai aparecer nos ares. O corpo transformado, ele não estará mais limitado pela força da gravidade, Naturalmente, os que ressuscitarem também virão em um corpo transformado. Corpo igual ao de Jesus, na verdade que foi quem ressuscitou primeiro, em um novo corpo glorificado. Então nós vemos aqui que um dos aspectos do futuro da igreja é encontrar-se com Cristo e permanecer com Ele para sempre, recebendo um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não terá limites como esse que nós temos hoje. Bem, podemos também encontrar respostas ainda no livro do Apocalipse, que é justamente o livro da revelação que Jesus Cristo recebeu e passou ao apóstolo João, para que ele escrevesse e transmitisse às igrejas do primeiro século, em que muitas delas sofriam perseguições. Graças a Deus, essa revelação foi incluída no cânon do Novo Testamento e nós temos acesso a ela.
Então Jesus mandou que João escrevesse cartas a 7 igrejas localizadas ali na Ásia e naturalmente essas passariam para as demais. Nessas cartas, Jesus exorta os líderes das igrejas com repreensões, mas também com elogios. E ao finalizar cada uma das cartas, ele diz o que ganhará aquele que prevalecer obediente até o final, sendo assim vencedor sobre o pecado. O estudo dessas cartas é bem interessante porque podemos aprender muitas lições sobre termos uma vida cristã autêntica. Por sermos pecadores, precisamos vigiar para não cairmos em tentação e nos afastarmos da vontade de Deus. E nessas cartas são descritas coisas boas, mas também coisas ruins que estavam acontecendo nas igrejas e que hoje não é diferente. Então recomendo que estude essas cartas no detalhe, porém para o nosso estudo de hoje, o foco está justamente nas recompensas que receberão aqueles que vencerem e que de fato comporão a igreja pura, viva de Jesus Cristo. E assim no capítulo 2 de Apocalipse, nos versos de 1 a 7, ele escreve à igreja de Éfeso e no final diz o seguinte: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. A promessa para a igreja, portanto, é o quê? A vida eterna, junto àquele que é o autor da vida. Ainda no capítulo 2, nos versos de 8 a 11, escreve a igreja de Esmirna e no final diz assim: aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Aqui também a promessa corrobora com a anterior, porque não haverá a morte, que é justamente a separação definitiva de Deus. Ao contrário, viverão eternamente com Deus, aqueles que pertencerem à igreja vencedora de Jesus. Nos versos de 12 a 17 deste capítulo, escreve a igreja de Pérgamo, dizendo no final assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Aqui fala sobre receber um maná escondido, Nós bem sabemos pela história do povo de Deus que quando da peregrinação no deserto rumo à terra prometida, Deus os alimentou com um alimento diferente, que caía do céu todas as manhãs. Eles chamaram esse alimento de maná, que vem da palavra hebraica man e que significa: o que é isto? Porque justamente, foi aquela surpresa: o que é isto? Porque realmente era algo que eles nunca tinham visto e com esse maná, eles conseguiam fazer pães, bolos, se alimentarem e era uma comida muito nutritiva. Nós podemos inferir então que Jesus está falando sobre um alimento diferente que não está revelado e que a igreja receberá na vida futura, Jesus mesmo disse que ele é o pão da vida, Então esse alimento será para a eternidade. Algo muito diferente do que nós conhecemos hoje na nossa vida aqui terrena, humana, comum. Além disso, ele diz sobre um novo nome, Cada um vai receber um novo nome, ou seja, uma nova identidade. Nós viveremos sim no coletivo, porém cada um com a sua própria identidade, a sua particularidade, que certamente terá função especialíssima na vida futura. Agora, ainda no capítulo 2, nos versos de 18 a 29, ele escreve à igreja de Tiatira e no final vem o seguinte: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Olha só, essa promessa é tremenda, pois significa que a igreja continuará com autoridade, dessa vez será para governar as nações na terra. Jesus é o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, e ele virá para governar a terra. As nações serão todas entregues a ele. E nessa palavra, ele diz que vai delegar autoridade à sua igreja para que governe juntamente com ele. E como a palavra de Deus é coesa, né, em si mesma, lá no Salmo 2, versos de 8 e 9, o salmista profetiza exatamente essa promessa. Ele ainda promete que vai lhes dar a estrela da manhã, ou seja, a luz que representa o próprio Cristo. Agora, entrando no capítulo 3 de Apocalipse, versos de 1 a 6, ele escreve à igreja de Filadélfia e no final diz o seguinte: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que seja, né, as pessoas que conseguirem a vitória, eu farei com que sejam uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome. Vemos aqui a promessa de que a igreja será a coluna da morada de Deus. A noiva, a Jerusalém que descerá do céu. Portanto, nada a ver com a Jerusalém atual, mas creio que essa nova Jerusalém significa a morada de Deus entre os homens, né? Para habitar para sempre. Como poderá, né, vamos pensar aqui, um ser humano viver no mesmo ambiente que Deus, o Todo-Poderoso? Sim, se este, né, pertencer à Igreja de Jesus, que será transformada e será pura, lavada, remida, sem pecado. Cada membro vivendo em um corpo glorificado, parecido exatamente com o de Jesus. Isso só acontecerá com quem permanecer fiel até o fim. E por último vem a carta à igreja de Laodiceia, nos versos de 14 a 22 do capítulo 3, que no final diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Mais uma vez, a promessa de que a igreja, os vencedores, receberá autoridade e ocuparão um lugar não abaixo, mas ao lado dos reis, do Rei dos Reis. Então, com isso, nós vemos o futuro da igreja após o retorno de Jesus à terra. Será algo realmente glorioso. E por mais intensa que possam ser as provações que nós passamos aqui nesta terra, nada se compara à intensidade da recompensa gloriosa que receberemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, terminamos essa série de estudos. Então a gente vê que o final será algo tremendo, né? Algo glorioso, e vale muito a pena você parar, pensar, refletir, conversar com Deus, conversar com o Pai por intermédio de Jesus Cristo, confessar seus pecados, se arrepender, entregar sua vida para Ele, né? E passar a ter uma nova vida aqui na terra, né? Rumo à vida eterna, gloriosa, né, na nova terra, e também tendo acesso aos novos céus. Essa é a promessa. Quantos e quantos e quantas pessoas, milhares e milhares, né, pessoas que se renderam ao Senhor Jesus e compõem a igreja, né, fazem parte da igreja que está sendo edificada. Não fique fora disso, não fique fora disso, né? Entre aí também, né, nessa jornada de vitória. E assim, eu peço a Deus que abençoe grandemente a sua vida, que você realmente reconheça Jesus como Salvador, Senhor da sua vida. Se você já o reconhece assim, que você cresça cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Firme sua fé para não cair em tentações, para não cair no engano, não ser levado por coisas enganosas. Só mesmo quando a gente está firme na palavra, lendo, estudando,
conversando com Deus, dando lugar ao Espírito de Deus nas nossas vidas, só assim nós poderemos vencer, né, o que está por aí para enganar os incautos, né, e o que ainda está por vir. Se permanecermos fiéis até o fim, nós receberemos toda essa recompensa, promessa de Deus para a sua amada igreja. Então, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu também encorajo você a olhar na descrição do vídeo anterior, da aula 12, do episódio 12, né? Que lá tem o link do podcast que eu falei sobre denominações. E se você gostou, né, dessa série, se você gostou desse estudo, não deixa de dar o like, né? Deixar o like, porque é assim que o YouTube vai estar mandando essa mensagem para mais e mais pessoas, né? E o intuito realmente é abençoar o maior número de pessoas possível com a palavra que é viva e eficaz. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima série de estudos.